Graças a Deus. Louvado, exaltado e magnificado seja o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E que Ele venha sobre a sua vida agora, minha amiga e meu amigo ouvinte. Ele venha sobre a sua casa. Ele venha sobre a sua mente, o seu intelecto, para dirigir os seus pensamentos e ajudá-la a fazer a escolha certa. Ó, seja abençoada, abençoado, meu amigo, minha amiga ouvinte. Coloque as suas duas mãos sobre o seu rádio receptor e, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, a sua vida. Que o dia de hoje seja o melhor na sua vida. Seja livre dos problemas, das vicissitudes, seja livre das enfermidades, das dores, seja livre da miséria física e espiritual. Seja livre do espírito que tem bloqueado o seu entendimento. Seja livre perfeitamente, em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Quarta-feira, nós teremos a noite do noivo, quando em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos a noite da salvação, a noite do encontro com o noivo. Porque é a promessa de Jesus voltar. Nós cremos nisso. O cristianismo tem fixado a sua esperança, a sua fé na volta do Senhor Jesus. Mas Ele, Jesus, pode vir para você amanhã, quem sabe? Quem sabe você tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Você venha conhecê-lo como Ele é. Porque até aqui você tem ouvido falar de Jesus. Mas enquanto você não tiver a sua experiência pessoal com Ele, porque eu tive a minha experiência pessoal com Ele, apesar de estar na igreja há mais de um ano, só depois de um ano é que eu vim ter realmente uma experiência com Ele. Aí sim, hoje eu falo do que eu sei, do que eu vi, do que eu participei, e não apenas daquilo que a Bíblia conta. É diferente, é muito diferente. Então muita gente é cristã por conta de ter ouvido a história de Jesus. E infelizmente não tiveram ainda acesso a Ele, uma experiência com Ele. E é essa a proposta da reunião em todas as igrejas universal do Reino de Deus à noite, especialmente a noite do noivo, chamada Noite do Noivo, que trata da parábola das 10 virgens, quando Jesus disse que o reino dos céus é comparado com 10 virgens que levavam a sua lâmpada acesa para encontrar-se com o Senhor. Só que das 10 virgens, 5 eram prudentes, inteligentes, sábias, usavam a fé inteligente, porque além da lâmpada acesa, elas também levavam um óleo, o azeite extra, para que na falta do azeite, então elas tinham azeite suficiente para manter acesa a sua chama, que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite, representa o azeite, a unção, que faz com que nós fiquemos com reservas de fé para esperarmos a volta do Senhor Jesus. Então 5 eram prudentes, 5 eram inteligentes, 5 eram sensatas, pensavam, viviam uma fé inteligente. Mas as outras 5 eram, a Bíblia diz que eram loucas,
ou nécias. Pessoas loucas ou nécias são aquelas pessoas que não consideram o seu pensamento, a sua inteligência, o seu intelecto, a sua razão. Elas andam pela paixão do coração. Elas andam de acordo com o sentimento do coração, a fé sentimental. Então, é óbvio que a pessoa que anda com a fé sentimental, a fé do coração, ela não vai a lugar nenhum, porque enquanto o dia está bonito, ela crê, mas quando o dia é feio, quando há tempestade, então ela começa a duvidar, a ter medo. Quando ela vai para o deserto, então ela morre. No deserto ela não resiste, ela morre. Por quê? Porque a sua fé está fundamentada, alicerçada numa emoção, num sentimento, que é diferente daquelas pessoas que têm uma fé fundamentada na palavra de Deus. A sua vida está alicerçada na palavra de Deus, a pedra angular, que é o Senhor Jesus. Então a pessoa no deserto, pessoa que tem a fé inteligente, que tem a fé racional, a fé que pensa, que julga, que avalia, a pessoa que vive uma fé dessa forma, então, na hora que ela chega no deserto, ela tem o seu sustento, ela tem a sua força, a sua energia que vem do alto e faz com que ela seja forte para resistir àqueles momentos difíceis. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você ou é uma pessoa que está com a fé alicerçada na rocha viva e quando vem as tempestades você fica firme, ou então você está com a fé alicerçada nos sentimentos. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo outro. Ainda outro dia eu estava conversando com uma jovem que me perguntou: bispo, eu queria saber, eu já perguntei a muitos pastores, muitas pessoas sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não falo em línguas estranhas, mas eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, que eu recebi o Espírito Santo. Como é que eu posso saber? Diga para mim, não tenho que falar em línguas? E eu lhe disse, tentei lhe ajudar dizendo, olha, o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo não são as línguas estranhas. Por quê? Porque as línguas estranhas, o diabo também fala. Os demônios falam em línguas estranhas para imitar aqueles que falam em línguas e que são de Deus. Eu falo em línguas estranhas, mas isso não é suficiente para testificar que eu sou batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente dentro das igrejas que falam em língua estranha, mas estão endemoniadas. Então, o que acontece? Até porque eu tenho visto, eu tenho tido essa experiência, quando o demônio manifesta, eu pergunto, demônio, fala em línguas aí. Ele fala em línguas e mostra para todo mundo como ele tem enganado as pessoas. Então, as línguas estranhas existem, obviamente, e eu sou testemunha disso porque eu falo em línguas. Agora, nem todos os que são batizados, ou melhor, nem todos que falam em línguas são batizados com o Espírito Santo. Mas, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que mais caracteriza, que mais evidencia o batismo é o seu comportamento. É exatamente isso, o comportamento. A pessoa muda a cabeça, muda o coração. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela está convicta, ela está absolutamente convicta de que foi batizada com o Espírito Santo e ela nem tem dúvida. Ela não precisa perguntar a ninguém. Ela não tem que ficar preocupada, porque o Espírito Santo, diz o texto sagrado, que o Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito
que somos de Deus, que o Espírito Santo está ali. Então a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela tem essa convicção pessoal e não precisa da opinião de ninguém. Ela não precisa necessariamente falar em línguas para ter certeza que o Espírito Santo está nela, porque o Espírito Santo está nela. Logo, se ela busca um sinal, é porque ela não tem a certeza. E se ela não tem a certeza, é porque não tem o Espírito Santo. Se ela tem certeza, não há como perguntar a quem quer que seja. Duvido que eu vá perguntar a alguém se a minha língua, as minhas línguas estranhas são do Espírito de Deus, são de Deus. Eu não vou perguntar a ninguém, não quero nem saber. Eu já sei o que eu creio, eu tenho certeza e convicção, então eu não preciso ficar preocupado com nada. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, só o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus, que somos batizados com o Espírito Santo. E nem mais uma pessoa pode fazer isso, só Ele. É Ele e você e Ele. É uma coisa muito pessoal, individual. Se você me perguntar, bispo, eu tenho o Espírito Santo e falar em línguas, eu não vou saber se você tem o Espírito Santo. Eu só vou saber que você tem o Espírito Santo de acordo com o seu comportamento na sua casa, na sua família. Você é aquela pessoa temperada, quer dizer, aquela pessoa equilibrada na fé. Você é aquela pessoa que pensa, que não toma atitude em cima de emoção. Você pensa, você raciocina. E isso realmente é o que faz a diferença. Além do que, você é uma pessoa que não consegue guardar ódio, mágoa no coração. Aborrecimento a gente tem, todos têm, tanto os batizados com o Espírito Santo quanto os não batizados. Aborrecimento a gente, obviamente, vai ter. Jesus teve, até porque está escrito lá, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, Jesus se irou quando viu os mercadores lá no templo e tal. Ele se revoltou. Ora, então é natural que nós nos aborrecemos nesse mundo, porque vivemos em confronto com o mal. Vivemos em confronto com o inferno. Então a gente se aborrece. Claro que nós nos aborrecemos. Mas não significa que a gente guarde aquele aborrecimento, aquela mágoa, aquela vontade de vingança, de ódio, nada disso. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o sol não se põe sem que antes ela não tenha sido liberada daquele sentimento ruim, porque ela tem um novo coração. Quando a pessoa tem um Espírito Santo, ela tem um novo coração. Então ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa do bem. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nela, o caráter de Deus está nela. Ela tem o caráter de Deus. E quando a pessoa tem o caráter de Deus, você sabe, o caráter de Jesus, você pode ler lá na Bíblia como ele era, que perdoava. Quer dizer, não é impossível, não é difícil perdoar. Não é difícil. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz a gente ver como ele vê. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, faz a pessoa, o próprio Deus faz a pessoa ver como ele vê. Por exemplo, apenas a título de exemplo, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não considera o homossexual, o bandido, o assaltante, ela não considera o negro, o feio, o bonito, o gordo, o magro, o baixo, o alto, o homem, a mulher, o jovem, criança, velho. Todas as pessoas para ela, todas as pessoas, 100%, são almas. Porque é assim que Deus vê você, é assim que Deus me vê, é assim que Deus vê as pessoas, os seres humanos. Ele não nos vê por fora, ele vê a gente por dentro, ele vê o nosso interior, a nossa alma. Então, se é alma, então ele
quer salvar, ele estende a mão para salvar. Não importa se é bandido, se é mocinho. Não importa se a pessoa faz o bem ou faz o mal. Se é alma, ele estende a mão para salvar, porque ele veio para salvar almas. E quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho para salvar almas. Salvar almas. Presta bem atenção. Quando você tem essa visão de almas, então você não tem preconceito, você não tem preconceito de raça, cor, sexo, nada disso. Você vê as pessoas como almas, todas são iguais, todas são iguais, não existe nem homem nem mulher, todas são almas. É assim que Deus vê o ser humano. E se ele nos vê como almas, minha amiga, então quem tem o Espírito Santo vê o ser humano como alma também. E é por isso que o trabalho da Igreja Universal se perpetua por conta de querer salvar as almas, independentemente do que essas almas estão fazendo. Nós queremos salvá-las, queremos ajudá-las. Você me ouve nesse momento dentro de um presídio, você matou, você roubou, você fez algo que nocivo à sociedade, está aí preso. Mas olha, Deus vê você como alma e há uma chance para você. Nós cremos que há chance para você. Eu creio que há chance para você. Inclusive, quarta-feira, quando nós estivermos orando para você receber o Espírito Santo, ainda que você não mereça, mas você é alma, você merece receber o Espírito Santo se você manifesta a sua fé. Basta que você manifeste o seu querer. Não, eu quero, acima de tudo, receber o Espírito Santo. Então, na noite da salvação, na noite do noivo, você vai ter um encontro com ele, porque ele olha para você como alma, independentemente da sua cor, sexo, ou religião, ou opção sexual, seja lá o que for. Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, ama você dessa forma, porque ele o vê como uma alma necessitada, uma alma carente da salvação. Quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Inclusive, estarei falando através do vídeo, dando uma mensagem ao vivo para vocês aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal Tietê. Você viu quem? Já imaginou uma programação exclusiva com séries cristãs, filmes bíblicos e as reuniões do Templo de Salomão ao vivo? O que acontece com muitos casais? Milhares de vídeos sobre relacionamento, fé e espiritualidade, sucesso financeiro e muito mais. Conteúdo exclusivo para a criançada. Um universo de mensagens que vão inspirar e transformar a sua vida em um clique. Vem aí o Univer, a maior plataforma de vídeos cristãos para você e sua família. Saiba mais em univerparacrer.com. É interessante, minha amiga, foi bom essa vinheta, esse aviso aí, porque nós não tínhamos falado ainda que esse conteúdo, essa plataforma de conteúdo cristão, genuinamente cristão, vai ter filmes para criança, filmes cristãos para criança, vai ter filme cristãos, vai ter todo um material espiritual que nós passamos para os pastores, vai estar disponível também nessa plataforma. Reuniões, por exemplo, que eu vou fazer com os pastores, com os obreiros, com o povo em geral, vão estar disponíveis nessa plataforma. Porém, para que você possa ter acesso, vai ter um custo mensal, e é R$14 por mês. R$14 por mês. Então, eu duvido que você vá no campo de futebol e gaste R$14. Eu duvido que você vá num restaurante e gaste só R$14.
Duvido que você vá num shopping e gaste só R$14. Duvido que você pare, estacione o seu carro e vai gastar R$14. Duvido. É um preço quase que insignificante. Mas alguém disse, mas bispo, não deveria ser de graça? Minha amiga, meu amigo, de graça não pode ser, porque por trás dessa plataforma nós teremos um batalhão de gente trabalhando. Temos um batalhão e esse pessoal come, esse pessoal tem que pagar suas contas, ele tem que viver. O trabalho da igreja, o trabalho dos pastores, dos bispos na igreja é totalmente gratuito. Porém, para que todo o material que nós temos nessa plataforma esteja disponível para você, é preciso que você nos ajude economicamente para que mantenha essa plataforma em dia. Por exemplo, nós teremos cultos do templo, diretamente do templo de Salomão, ao vivo. Você vai poder acessar. Nós vamos ter por aí, no dia 5, a partir do dia 5 de junho agora, nós vamos ter o início dos 21 dias do jejum de Daniel. Então, a gente que costuma ficar sem ver nada do mundo secular, nós vamos ter acesso, você vai ter acesso para poder assistir tudo o que tem lá nessa plataforma cristã. Você que vai querer se isolar do mundo, desse mundo secular, das notícias, de tudo que esse mundo traz, de todo o vinho deste mundo que só traz desgosto, e quiser viver o vinho do Espírito Santo, a água viva do Espírito Santo, nós vamos ter essa plataforma cristã, cristalina. Mas, obviamente, nós teremos um batalhão de pessoas trabalhando, gente que vai estar trabalhando dia, e acho que quase que dia e noite, para manter essa plataforma em dia, para atender a demanda, a necessidade das pessoas. Então, por exemplo, você quer assistir a reunião do templo, você tem que ter uma câmera, tem que ter gente lá que trabalha, tem que ter gente que fique por trás das câmeras para transmitir aquela reunião. E isso é gasto. Então, não podemos fazer isso gratuitamente. Aliás, na vida, o que nesse mundo é graça? É de graça? Não existe. Até mesmo a salvação, a nossa salvação é paga. Nós temos que pagar. É ou não é? Você tem que sacrificar, que é a coisa mais preciosa que existe na face da terra, é a nossa salvação. Mas para termos essa salvação preciosa, nós temos que pagar e pagar caro. Não é barato, não. Nós temos que investir toda a nossa vida, nós temos que colocar toda a nossa vida, nós temos que morrer para esse mundo para poder alcançar a vida eterna, para poder alcançar a salvação eterna. Jesus falou que não é barato. Ele disse, olha, o caminho que conduz à vida é apertado, é estreito, são poucos que acertam com ele. Se fosse gratuito, todo mundo estaria no mesmo barco. Então o bem e o mal estariam no mesmo barco, na mesma arca, e todo mundo iria para o céu. Não, não é assim. Há um preço. O preço, o custo é a nossa própria vida. A nossa própria vida. Por exemplo, eu nego o meu ser, eu nego a minha carne, eu nego a minha vontade, o meu coração, para fazer a vontade de Jesus, para ser um cristão, para ter o caráter de Deus. Quer dizer, eu pago o preço, eu tenho pago o preço para poder alcançar a salvação eterna. São 52, 53 anos que nós vimos seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Então, nós temos pago com um alto preço, perseguição, ódio, você sabe, quantas pessoas me odeiam, quantas pessoas me difamam, quantas pessoas já fizeram macumba para mim e outras fazem, continuam fazendo, gastando dinheiro à toa, porque não vai funcionar mesmo coisa nenhuma, mas tá aí, elas fazem, tentam, porque me odeiam, me invejam, etc, etc. Mas nós seguimos em frente. Por que não acontece nada? Porque nós temos
renunciado a nossa vida. Nós temos sacrificado a nossa vida. Se a nossa vida está no altar, duvido que o mal chegue no altar. Eu duvido que o mal chegue no altar se a sua vida está no altar. Se você coloca a sua vida no altar, eu duvido que alguém possa fazer mal para você. Olho grande, inveja, cobiça, seja lá o que for, praga, doença, enfermidade. Nada disso vai alcançar a sua vida enquanto ela estiver no altar. Nada, nada, nada. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa coloca a vida no altar, ela coloca a vida na mão de Deus, no colo de Deus. Essa é a realidade. Então, você que está vivendo por viver, você está vivendo uma vida de má qualidade porque você não tem sacrificado a sua vida por Jesus. Ele não é o primeiro na sua vida. Ele não é o primeiro, ele não tem sido o primeiro na sua vida. E a prova disso, às vezes, é o seu dízimo. Quando você recebe o seu salário, você faz separar a primeira parte de Deus para Deus? Não, você não faz isso. Então, como é que ele é o primeiro na sua vida? Como é que ele é prioridade na sua vida? Como é que você o ama acima de todas as coisas? Então, quer dizer, para você alcançar a salvação, amiga e amigo ouvinte, obrigatoriamente você tem que pagar o preço. Essa plataforma do Univer para Crer, ela vai estar disponível para todas as pessoas que quiserem, estiverem dispostas. E o preço é insignificante, é simplesmente insignificante, R$14 por mês. E ainda tem mais, você tem um desconto se você pagar um ano adiantado. E tem outras coisas mais. Então, o Univer está aí para você crer, para você ver, para você poder assistir todo o trabalho da Igreja Universal vai ser colocado nessa plataforma para que todos tenham acesso livremente. Amém? Então, se você quiser participar, entre no Arca Center ou entre no blog, ou faça lá, entre no site chamado Univer para Crer. univerparacrer.com. Só isso. univerparacrer.com. E aí você vai ter acesso a essa plataforma e, consequentemente, vai se inscrever, vai colocar lá a forma de pagamento, enfim. Essas coisas você vai ver por lá, tá bom? Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, no dia 5 de junho nós vamos vamos iniciar o jejum de Daniel, 21 dias de jejum, não jejum de comida, mas o jejum de informações, informações que nada tem a ver com a fé. Então, tudo que o mundo traz, você vai se abster, vai deixar de assistir, participar, para ficar apenas com a parte espiritual, ler a Bíblia. E o Univer para crer, é bom para isso, para você entrar no computador, entrar ali e ficar ali navegando, assistindo filmes, enfim, mensagens, enfim, até mesmo reuniões diretas do templo. Então, você pode se preparar para isso. A partir do dia 5 desse mês agora, o jejum de Daniel para se receber o Espírito Santo. Você vai pagar o preço. O preço é sacrificar a sua vida neste mundo durante 21 dias
informações do mundo. 21 dias você vai se dedicar para receber o quem? Receber o Espírito de Deus, receber o maior presente, a maior dádiva que Deus nos tem dado nesses últimos dias. Então, você tem que trabalhar para isso. Vamos ouvir um testemunho especial que fala sobre o Espírito de Deus. No meu caso, como se fosse um caso perdido. Eu vim de uma infância já de um lar destruído, porque meu pai enveredou para as bebidas, brigas dentro de casa com minha mãe. Então, a gente vendo tudo aquilo lá, a gente não tinha uma felicidade, não tinha uma união dentro de casa. Éramos em 3 irmãos e todo dia a gente via briga. Meu pai bebendo, batendo na minha mãe. Então, a gente já cresceu um pouco revoltado. Então, foi naturalmente, encontrei o pessoal da rua e como naquele tempo o pessoal usava as drogas ali, a maconha, que era o que mais se usava naqueles anos, eu acabei experimentando a maconha com alguns colegas, né? Diziam colegas, e dali comecei a usar praticamente todo dia, até que conheci a cocaína. Aí começou um pouco a mais, porque a cocaína era mais forte, já exigia um pouco mais de dinheiro para comprar. Então, para fazer aquilo, eu não tinha dinheiro, era um garoto. Então, a gente começou a roubar. Juntou alguns moleques lá, se juntamos e começamos a fazer pequenos furtos, né? E dali foi aumentando, porque veio outras drogas. Chegou o LSD, a heroína e outros tipos de comprimidos que a gente passou a usar, lança-perfume e outros tipos, Bentil e mais alguns outros. Então, necessitavam dinheiro a mais. Então, a gente começou a partir para os roubos mesmo de uma vez. Chegamos até a roubar banco, fazer assaltos maiores e num determinado momento, num desses envolvimentos com roubo, eu acabei sendo preso também por causa de um roubo que não fui eu que fiz, mas como eu guardei aquilo que tinha sido roubado para as pessoas, eu fui preso até injustamente, né? Mas continuei com as drogas do mesmo jeito. Eu passei lá dentro sozinho, tive que me virar de várias formas. Foram 3 anos difíceis para mim. Eu creio que foram um dos piores da minha vida, porque eu sofri muito. Eu sentia a falta da família. Era um adolescente, não era um homem, era um adolescente. Mas sentia a falta da família. Fui privado de muitas coisas dentro dali do sistema carcerário. Então aquilo lá para mim não foi bacana, foi algo que me destruiu. Já vinha da destruição das drogas, já vinha da destruição do lar. E lá dentro eu não aprendi nada de bom. Tudo pior, ela é uma faculdade para o mal. Quando eu saí da cadeia, eu continuei preso na realidade. Eu continuei preso àquela situação que eu vivia antes. As drogas. Eu não tinha uma vida, eu não tinha uma vida, porque eu vivia para as drogas. Havia um buraco dentro de mim que faltava alguma coisa. E eu não entendia o quê. Então eu tentava ocupar aquele espaço cada vez mais com as drogas, cada vez mais com os roubos, continuei com os roubos e outras coisas mais que eu aprontei aí para tentar tapar o buraco. Em determinado momento eu comecei a beber, num outro momento fui trabalhar em salão de baile, comecei a beber mais ainda. Eu achava que eu era aquela última criatura da face da terra, sofrendo, sem família, sem ninguém para poder dizer que amava, não tinha um carinho de ninguém. Eu saía praticamente para ir para esse salão na quarta-feira, na outra quarta-feira eu apareci em casa, e já chegando para trocar de roupa e voltar. Então eu não dormia, eu parecia um zumbi, como eu falei, um lixo, eu era um verme, vamos dizer assim, era um verme. Para a sociedade eu era uma porcaria, um lixo, eu não tinha mais, eu mesmo achava que eu não tinha mais jeito, eu já imaginava um dia eu num caixão, eu já estava desiludido por completo. Eu saí para a rua, eu resolvi dar um fim em mim, eu não queria mais fazer parte da sociedade, eu queria estar na rua. Como eu me sentia um lixo, eu falei, então eu vou ser parte do lixo, eu vou ficar na rua. Foi aí que piorou minha vida, aí se destruiu por completo, porque eu me tornei um andarilho. Eu cheguei a andar 300 quilômetros, 3 dias e 3 noites, sem parar. O corpo não aguentava, mas as pernas continuavam andando. Ao ponto de eu ter fome, no Mato Grosso eu tive fome,
E é um estado onde tem muita carne. Eu não cheguei a comer. Ali eu comi o excremento dos animais. Ele fazia e eu com fome ia comer, mas não comia carne. A gente passava em porta de restaurantes, do estado que eu estava, barbado, sujo. Era um lixão, era um lixão próprio. Eu pedia comida, mas o pessoal não dava. Então eu ia revirar o lixo. Mas até no lixo eles não deixavam eu pegar. Eles não deixavam a gente mexer, porque tinha jogado aquela hora, ainda estava bom. Eu vinha no outro dia eu vinha, aquela comida estava azeda. Aquilo já fedia, fermentava, tinha mosca, às vezes já estava até com bicho. Eu vinha cachorro comer ali. Eu cheguei comendo lá de cachorro. Eu cheguei a um ponto de ser igual ao cachorro, porque ele estava comendo e eu no lado. Não tinha diferença. Ele estava ali com as 4 patas, eu ajoelhado também. Bebi água nas valetas ali, onde saía aquela água, aqueles coxos dos animais ali. Eu cheguei a pegar aquele sabugo de milho, porque ele já está podre, que o animal já jogou fora. Aquilo eu pegava e tentava chupar para ver se matava a minha fome. De tão grande que era esse vazio dentro de mim, eu passei para isso. Eu cheguei a dormir na rua, passar animal em cima de mim, cobra no meio do mato. Eu andava nas estradas como se fosse um doido. Eu falava sozinho na estrada. Às vezes passava um carro, eu estava conversando sozinho. Para mim, foi algo assim terrível, porque eu chorava, porque eu sentia falta de ter uma vida. Eu queria ser feliz, eu queria voltar para minha casa, eu queria ver minha mãe, eu queria ver meus irmãos, eu queria ser alguém. Mesmo naquela loucura, eu queria ser alguém. Eu já não queria mais ser o lixo, eu queria viver. Então eu tentei tudo. Era algo para mim muito difícil, muito difícil. Eu tenho uma família que a gente se alimentava muito bem. E aquilo lá, para mim, foi uma destruição total, ao ponto de eu pegar na mão aquilo lá e achar que era um alimento, sendo que era o resto, o lixo do animal. Depois de tanto sofrimento, eu resolvi voltar para casa. Eu estava em Manaus e eu fui num determinado órgão público e eu consegui uma passagem para voltar para São Paulo. E eu chegando em São Paulo, a minha mãe, como já estava indo na Universal, ela fez um convite para mim, até uma quinta-feira. E eu fui participar com ela, né? Fui junto com ela, porque eu pensei assim, bom, minha vida já está destruída. Eu já passei o que eu passei, eu vou lá com ela. E entrei naquela quinta-feira, participei com ela daquela reunião. Quando acabou a reunião, eu lembro que veio uma pessoa e falou comigo se eu tinha gostado, o que eu tinha achado. E eu falei, olha, para mim... Só que ele olhou para minha cara e falou assim, rapaz, se você não voltar, tu vai para o inferno. E eu parei, eu olhei para aquilo, eu fiquei bravo na hora. Porque eu olhei, eu até pensei comigo, falei, pô, o que esse rapaz quer? Aqui é uma igreja. E ele vem falar que eu vou para o inferno? E no primeiro dia que eu pisei na Universal, mesmo eu querendo responder àquela pessoa que falou para mim que se eu não voltasse eu iria para o inferno, naquele mesmo dia, algo mudou dentro de mim. Ainda existia o vazio. Mas aconteceu uma coisa, aquela noite eu consegui dormir, eu tive paz. Então eu voltei e peguei firme nas correntes porque eu queria a cada dia que aquilo aumentasse. Então eu não parei de fazer as correntes. Eu lembro que o pastor, um determinado dia, falou para mim do Espírito Santo. Porque eu chegava para ele, acabava a reunião, eu pedia para ele fazer oração para mim. Então eu conversava com ele. E num dia ele falou do Espírito Santo. E eu queria saber o que era o Espírito Santo. Porque eu via as pessoas na igreja felizes, eu já estava sentindo uma paz. Mas eu não entendia o que era aquela paz. Então ele falou para mim que para ter o Espírito Santo eu deveria ter um encontro com Deus. Então eu comecei a fazer o quê? Tudo que ele me ensinava, eu botava em prática. Eu comecei a seguir as orientações dele à risca. Ele pedia que eu orasse, ele dizia que eu tinha que buscar, que eu tinha que participar daquelas reuniões próprias para a busca do Espírito Santo, para ter um encontro com Deus. E eu tinha uma sede imensa. Eu botei aquilo dentro de mim. Foi meu carro-chefe. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu não sabia o que era, mas eu queria conhecer. Então, não demorou muito tempo, não.
Eu sei que eu fiz alguns domingos, eu determinei dentro de mim, eu falei, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Porque o pastor falou que o meu vazio só ia ser preenchido com o Espírito Santo. Então eu lembro que eu buscava com afinco, eu tinha um desejo, eu tinha sede. Nas madrugadas em casa eu buscava o Espírito Santo, eu pedia para Deus, eu queria conhecer Ele. Então não demorou muito tempo. Em alguns meses, eu lembro que eu estava na igreja, estava até no banheiro, estava lavando minhas mãos e estava falando com Deus. Aquele dia eu fui para a igreja determinado a conhecer esse Deus, a conhecer o Espírito Santo. E eu estava lavando as minhas mãos, estava até cantando uma música e de repente eu comecei a falar com Deus. E falei, a reunião começou e eu continuei ali, no banheiro, lavando as mãos, comecei até a sorrir, porque eu falei, poxa, a reunião começou, eu estou aqui. E naquele momento, algo diferente aconteceu. Dentro de mim, aquele vazio acabou naquele instante. Eu sei que o Espírito Santo se apossou de mim naquele momento. Ele tapou o vazio, me encheu de uma forma que eu não consegui conter as lágrimas. Outrora eu chorava de tristeza. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alegria. Porque enquanto ele vinha preenchendo, tomando posse da minha vida, as lágrimas desciam. E eu comecei a entender o porquê que o pastor falava de nascer de Deus. Por que o Espírito Santo? Eu sei que naquele banheiro ali, eu tive forças, eu fui tomado de algo tão forte que eu saí dali um homem, um vencedor, sabe? Eu saí daquela porta para fora, era como se fosse o sol iluminando o salão daquela igreja. Eu me senti outra pessoa. Eu saí dali enorme, enorme. Aquele lixo lá de trás já não existia mais. Ali foi como se eu tivesse nascido da minha mãe novamente, só que ali foi de Deus. E dali em diante, a minha vida foi transformada, porque eu nunca mais parei de buscar o Espírito Santo. Depois daquele encontro, eu queria levar esse Deus a todo mundo. Eu queria falar do Espírito Santo, eu queria que as pessoas conhecessem aquilo que eu conheci, porque mudou. O antigo Cláudio não existia mais. Daquele momento, daquele banheiro ali, foi algo tão intenso que eu acho que o que veio depois não era mais o Cláudio. Não era o Cláudio, era uma outra pessoa. Tanto é que depois desse encontro com Deus, eu conheci a felicidade dentro de mim, interna. Eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, sou casado. Eu tenho hoje uma vida sentimental abençoada, feliz, porque a minha esposa é tudo o que eu queria. Tenho filhos, hoje eu vivo bem, hoje eu posso desfrutar de algo que eu nunca desfrutei, da felicidade, da paz, da alegria. E hoje eu posso dizer que eu sou outra pessoa, sou transformado por causa do Espírito Santo. Pois é, você vê, né? De mendigo a uma pessoa de bem, reintegrada à sociedade, de uma pessoa abandonada, agora um chefe de família, porque recebeu o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito Santo. Jejum de Daniel, do dia 5 ao dia 26 de junho. 3 semanas, 21 dias, nós estaremos dedicando esses dias para que você seja cheia do Espírito da paz. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.